Fala pessoal, beleza? Você quer subir o nível do seu dashboard e passar de gráficos de barras simples como esse para gráficos mais interessantes como esse e esse também, com os mesmos dados? Então fique ligado que nesse vídeo você vai aprender. Bom, focando nesse gráfico aqui da esquerda, de faturamento mensal. Aqui a gente vê o faturamento da empresa ao longo dos meses em relação a 2 anos, 2021 e 2022. Vamos supor que a empresa tem uma meta de faturamento de R$ 500 mil e a gente quer destacar os meses que a empresa ultrapassa esse faturamento e os meses que ela fica abaixo. Então esse gráfico aqui de cima, ele fica interessante, porque a gente consegue realmente destacar os meses com um faturamento superior a R$ 500 mil e os outros meses a gente deixa assim com uma cor mais clara. E também a gente consegue colocar essa linha tracejada aqui, tá? Então como que a gente consegue criar um gráfico desse tipo? Então vamos partir aqui do zero. Então eu vou copiar esse gráfico de barras simples, ok? Para que a gente possa transformar ele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vem aqui em formatar o seu visual, abre colunas, e aqui onde é a seleção de cores, veja que está com uma cor padrão que ela funciona para todas as barras. E é nesse local que se a gente alterar para outras cores, fica a mesma cor para todas as barras do gráfico. Então para isso a gente vai utilizar esse botão FX. Então vou clicar aqui em FX, ele vai abrir esse menu para a gente definir qual é a regra, né, que a gente precisa. Primeira coisa, vamos trocar aqui de gradiente para regras, de fato. A medida que a gente vai fazer é realmente essa, é total faturamento. E a gente vai alterar essas regras aqui embaixo. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar uma regra para quando for maior ou igual, tá? Aí colocamos aqui qual é a meta, então no meu exemplo é 500 mil, vou digitar 500 mil, vou deixar como número e não porcentagem, e aqui simplesmente eu apago o valor da direita, eu vou deixar como max, né, que é o máximo, então é de 500 mil até o infinito, que cor eu quero que aplique? Então vamos supor que eu quero que aplique um azul escuro, ok? Agora a gente precisa de uma outra regra para que seja abaixo de 500 mil e escolher qual a cor a gente quer. Então vou clicar em nova regra. Ele adicionou mais uma linha aqui embaixo para a gente adicionar uma nova regra. Aqui a gente vai fazer o seguinte, deixar como maior ou igual ao mínimo, né? Então eu vou tirar esse zero e vou deixar em branco, ele já preenche como min, né, que é o mínimo. Vou trocar para número também. E aqui os valores que sejam menores que 500 mil, deixar como número também. E aqui qual cor eu quero que fique. Então vamos supor que eu quero um azul clarinho. Esse daqui, por exemplo. Então vou dar um OK. E pronto, veja que a gente já fez essa modificação. Então olha que bacana, quando está acima de 500 mil de faturamento, a barra já fica em outra cor. E caso a gente queira adicionar uma linha, né, tracejada, como que fica? A gente pode clicar aqui em adicionar mais análise ao seu visual, linha constante, adicionar linha. Aqui podemos escolher um nome, eu vou colocar, por exemplo, como meta 500k. Aqui a gente clica em linha. Veja que ele já adicionou uma linha aqui, mas ele está em zero. A gente vai trocar de 0 para 500 mil. E a cor, a gente pode colocar, por exemplo, um preto. Aí você escolhe a cor que você achar mais interessante para o seu dashboard. Ok? Então veja aqui, ele já trouxe uma linha tracejada. Ele realmente bate, né? Esse aqui que está um pouquinho a mais de 500 mil, ele quase encontra, né? Então a gente consegue ver claramente quais são os meses que a gente está acima da meta. Legal, né? Bom, e essa análise aqui, o que você acha? Vamos supor que a gente quer comparar o ano atual com o ano anterior e saber se a gente está subindo o faturamento ou caindo no faturamento. Porque olhando para esse gráfico do jeito que ele está, fica difícil de ver.
certo? A gente vê que tem meses que ele sobe, meses que desce, mas e comparando com o mesmo período do ano anterior? Como que ficaria? Então veja que a gente aqui nem tem os eixos, né? Então a gente só tem o último ano comparado com o ano anterior, e a gente tem qual é a diferença. Então, por exemplo, aqui, de janeiro de 2022, foram 552 mil faturado contra 504 mil de janeiro de 2021. Então foi um faturamento superior. E de quanto? Tá, então ele foi um faturamento superior de 48 mil. E daí os faturamentos que forem maiores do que o ano anterior, a gente pinta de verde e os menores de vermelho. Então já fica uma análise, só de bater o olho já dá para ver o que está acontecendo. Ok, então como que a gente constrói esse gráfico aqui do zero? Vamos novamente para a nossa página que está em branco. Então a primeira coisa que eu vou fazer é copiar e colar esse gráfico, né, que a gente está partindo do zero, que é o gráfico mais simples, aqui embaixo. Só que agora eu vou precisar criar uma medida DAX para utilizar aqui nos valores, ok? Então, como que a gente cria uma comparação do faturamento do mês atual com o faturamento do mesmo mês do ano anterior? Para isso, a gente precisa criar uma medida DAX. Eu vou clicar aqui em nova medida. A minha medida vai ser a diferença de faturamento do ano anterior. Então, a primeira coisa que eu vou trazer é o total de faturamento. E para subtrair o total faturado no mesmo mês do ano anterior, a gente precisa utilizar a função calculate. Aqui dentro eu vou trazer o total faturamento. E agora no contexto de filtro, né, da função calculate, eu vou colocar o same period last year. E aqui eu vou trazer qual que é a minha data lá da tabela. Então, lá da tabela de calendário, minha coluna data, vou fechar os dois parênteses. Boa! Agora eu vou trazer aqui minha nova medida para o gráfico. Então, vou trazer a diferença de faturamento aqui no lugar do eixo Y. Só que a gente não quer mais ver o ano anterior. Então, eu vou deixar somente o ano atual aqui no meu gráfico. Eu vou aqui ativar a minha guia de filtros, ok? Para que eu possa selecionar o gráfico e trazer aqui a coluna ano e deixar somente o ano que eu quero aqui, no caso 2022. Legal? Aí o que eu faço? Eu vou tirar aqui o eixo X só para facilitar a visualização. E para que fique proporcional aqui no meio o zero do eixo Y, eu vou vir aqui em eixo Y e vou deixar o mínimo e o máximo por volta dessa maior barra aqui, que é 344 mil. Eu vou deixar aqui mínimo menos 350 mil e o máximo 350 mil. Daria para fazer isso pelas fórmulas também, só que eu não vou entrar nesses detalhes porque não é o intuito desse vídeo. Eu vou apenas aqui alinhar agora o meu gráfico com o espaço. Vou desabilitar o título do eixo X, ok? Então beleza, ó, aqui a gente já está com o eixo Y alinhado. Então agora de fato é colocar as cores, né? Verde quando for positivo, vermelho quando for negativo. Como que a gente faz isso? É novamente aqui no menu colunas. Ao invés de escolher uma cor padrão, a gente vai em FX, muda de gradiente para regras. Aqui vamos trocar o campo para a diferença, né, de faturamento do ano anterior. Então agora, se um valor for maior ou igual a zero, a gente quer que ele seja verde. Então vou escolher aqui um verde. Isso aqui tá bom. E agora uma nova regra, para caso o valor seja maior ou igual, né, ao mínimo possível, e menor do que zero, só que é importante aqui trocar para número, ok? Sempre número nesse caso. Então, se ele for menor do que zero, a gente quer que ele seja vermelho. Então, vou escolher aqui esse vermelho, um pouquinho mais escuro. Ok. Bom, então nos meses que o faturamento foi superior ao mesmo período do ano anterior, está verde, e nos meses que ficou com o faturamento abaixo do mesmo período do ano anterior, vermelho.
E aí, o que você achou dessa dica? Deixa o seu gostei, um comentário aqui embaixo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Beleza? Abraço, até a próxima!